Ora, viva! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Sintra Imigrante. Canal Sintra Imigrante, que é da Associação Luso-Cabo-Verdiana de Sintra. Eu sou Rosa Muniz e estou a falar com Elsa Ramos sobre reagrupamento familiar. Elsa, o que é reagrupamento familiar? Olá, Rosa. Portanto, reagrupamento familiar é o ato de ir buscar os nossos familiares diretos no nosso país de origem e trazer para junto de nós. E de forma legal, certo? Claro, de forma legal, exatamente. Quem são as pessoas que podem fazer reagrupamento familiar? Todos os imigrantes que tenham um cartão de residência, portanto, tenham residência legal e que tenham meios de subsistência suficiente para sustentar esse membro do agregado familiar. E quais são os membros de agregado familiar que nós podemos reagrupar? Portanto, por norma são os familiares diretos, ou seja, filhos, cônjuges, pais também, avós, se for E o em que caso. circunstâncias elas podem ser feitos? Filhos menores, pais em que idade? Portanto, em que circunstância? Para trazer os nossos filhos tem que ser menor de idade. Se forem maior de idade, é só se tiverem uma incapacidade e formos declarados como tutores, aí podemos trazer um filho maior de idade. Podemos trazer os nossos pais, caso dependem financeiramente de nós. Portanto, são filhos cônjuges e pais, familiares diretos. Há alguma idade determinada a partir da qual fica mais fácil trazer os pais? A partir dos 65 anos, com certeza, não é tão exigente, uma vez que já são pessoas reformadas. Não é? Quais são os documentos necessários para nós procedermos ao reagrupamento familiar? Portanto, o regrupamento familiar, documento fundamental, é o nosso documento de identificação, válido. Depois, da parte do beneficiário, precisa ter uma certidão que prova o vínculo familiar, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, o documento de identificação também do beneficiário, podem pedir uma cópia devidamente autenticada e postilada, uma cópia, e a cópia tem de vir com todas as páginas do passaporte, mesmo que não tenham nada. Também o registro criminal, caso esse familiar seja maior, tenha mais de 16 anos. Ok? E qual é o procedimento? Portanto, o procedimento, se o familiar estiver no país de origem, fazemos um agendamento no CEF, fazemos um agendamento no CEF e depois vamos no dia do agendamento entregar os documentos. Se estiver já aqui em Portugal, também o procedimento é o mesmo. Teremos que fazer o agendamento no CEF e ir no dia agendado entregar toda a documentação necessária. E o que é que acontece a seguir? Uma vez entregue a documentação, o CEF aprova o reagrupamento familiar e nos remete uma notificação por correio. Esta notificação deverá ser enviada para o país de origem, para o beneficiário, poder dar entrada no pedido de visto de residência em qualquer consulado ou embaixada de Portugal nestes países. E quanto tempo a pessoa tem para fazer esse procedimento? Portanto, o CEF dá-nos um prazo de 90 dias para dar entrada no processo. Portanto, tem 90 dias para efetuar o pedido do visto junto das embaixadas de Portugal no país de origem. Quais são as maiores dificuldades que as pessoas que fazem reagrupamento familiar enfrentam? Portanto, as maiores dificuldades há de ser os meios de subsistência, por trabalho, há pessoas que têm trabalho precário, depois não têm os valores necessários. E outra dificuldade que temos verificado muito em gabinete é o facto de precisarem de uma procuração do progenitor não requerente no caso de filhos, né, dando autorização para o reagrupamento familiar. E como é que é essa questão de meio de subsistência? Quais são as exigências do CEF? O CEF, para trazer um familiar, o CEF exige pelo menos um salário mínimo, portanto, tem que ter um rendimento anual equivalente ao salário mínimo para que possa trazer um membro do agregado familiar. Se quiser trazer mais do que um membro, se for adulto,
exige-se mais 50%. Se for uma criança ou jovem, ou desde que seja um filho, exige-se mais 30%. Portanto, é um acréscimo de 30% para que o CEF permita, então, esse reagrupamento. Como é que as pessoas estão a resolver essa questão de procuração do progenitor não requerente? Há algum aconselhamento que tu dás? Portanto, quando o progenitor não requerente tem que estar de acordo com o reagrupamento familiar e tem que manifestar isto através de uma procuração que autoriza o reagrupamento familiar. Há casos, e há muitos casos, dada aqui a nossa experiência, há muitos casos em que as mães têm dificuldade em conseguir, as mães ou os pais têm dificuldade em conseguir este documento, porque por diversas razões, e neste caso também pode sempre solicitar a guarda legal, e o tribunal também pode autorizar isso, não é? Se a pessoa tiver a guarda total da criança, não precisa da procuração do progenitor ou da progenitora. Que outros conselhos darás, tu que estás habituado a trabalhar com esses temas, aos imigrantes que querem fazer o reagrupamento familiar? Portanto, aqui o conselho é, uma vez pedido o reagrupamento familiar e uma vez aprovado, têm de cumprir o prazo. Não deixem para efetuar o pedido de visto mais tarde. Mal chega a notificação, enviam logo os documentos para que a pessoa, para que esse membro do agregado familiar possa dar entrada no pedido de visto. Porque se tiver esgotado o prazo, isto inviabiliza o pedido de visto de residência. Ok. Muito obrigada, Elsa, e muito obrigada, web espectadores, por assistir a este nosso conteúdo sobre reagrupamento familiar. E haverá novos vídeos com mais informações sobre assuntos de interesse de imigrantes. Obrigada, e já sabe, se precisar de apoio para fazer o reagrupamento familiar, venha até nós, a Associação Lusa Cabo Verdiana de Sintra.